começamos. Fala galera, tá no aula Lição em Pauta dessa semana. E aí, tudo bem com você? Aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal se você não é inscrito e compartilha pra geral. Tiomanos e tiomanas, bambinos e bambinas, moços e moços. Gente, olha só, fiquei um tempo aí sem gravar vídeo, não tô 100% da garganta e agradeço aí quem orou, muito obrigada. Mas assim, nós vamos indo. Uma semana tem vídeo, outra pode ser que só tenha áudio. O importante é não desistir. E aqui ninguém desiste. Nós vamos com Jesus. Novo trimestre, nova lição, gente. Olha que sensacional aqui a nossa lição desse trimestre. E o tema geral é administradores fiéis, à espera do mestre. Você que ainda não tem a lição, que não tem assinatura, toma vergonha na cara, criatura, e faça a sua assinatura, não fique sem a sua lição. E olha só, o primeiro tema desse trimestre é chamados para a família de Deus. E eu já quero começar aqui lendo o verso áureo que está em 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Pare, escute, reflita e pratique, porque nós não vamos ficar aqui falando e aí você não coloca em prática, nem eu também, estou falando para mim. É para a gente no final colocar em prática. Entendeu? Não sou dona do mundo, mas sou filha do dono. Oh, beleza! Gente, essa frase tão popular que você vê aí geralmente nos carros, tem também lá em casa, lá em Minas Gerais, na casa do meu irmão, tem um quadro com essa frase. Merece uma reflexão. O mundo tem dono? Quem é esse dono? Esse dono tem filhos? Quem são esses filhos? Como esse dono se relaciona com esses filhos que administram seus bens? Como é lidar com os bens desse dono? E aí? Olha só, eu comecei falando que o tema dessa semana é chamados para a família de Deus. Nós somos chamados, gente, e nós temos privilégios e responsabilidades. Deus confia em nós para administrar seus negócios aqui na terra. Que zoada é essa? Passou. Pois é, administrar. Mas o que significa administrar? Olha só, administrar significa governar, dirigir, gerenciar e comandar. Veja bem, hoje em dia, para você aí administrar uma boa empresa, você precisa ter uma boa faculdade, ter cursos de especialização, MBA, falar em outras línguas, enfim. Mas para Deus, para ser um bom administrador, você precisa aprender a superar os desafios e, além disso, as dificuldades que apresentam na nossa vida. Vocês lembram aí da história de José? É uma das histórias mais extraordinárias que está registrada na Bíblia, gente. José foi um excelente administrador e o coitado passou por muita coisa, mas ele aprendeu a superar os desafios, as dificuldades, colocou Deus em primeiro lugar e fez tudo com ordem, decência e sabedoria vinda de Deus. Bom, gente, no princípio Deus escolheu um homem, Adão, para ser o administrador da criação. Ele, Adão e Eva, deveriam fazer o quê? Deveriam se multiplicar, povoar a terra, dominar sobre os animais e, além disso, cultivar o jardim do Éden. Até aí tudo beleza, mas aí veio o quê? Veio o pecado, nós já sabemos da história toda, nós sabemos do que Jesus fez por nós
E assim, Deus confia muito em nós, nós somos chamados para fazermos parte da família de Deus e administrar, gente. Mesmo o homem traindo Deus, Deus ainda confia em nós, nas criaturas, para administrar seus negócios aqui na terra. Bom, como eu já falei aqui, nós temos privilégios e responsabilidades, mas há uma falsa impressão em nós, filhos e filhas de Deus, de posse, de propriedade. Mas precisamos lembrar que somos mordomos. E vocês vão perceber que a lição do trimestre inteiro vai falar sobre essa questão. Nós somos chamados para ser mordomos. Nós somos mordomos e administradores das coisas de Deus. E outra coisa, gente, para aí para pensar. Se nós, eu e você, não nos pertencemos nem a nós mesmos, como é que poderemos ter alguma coisa, criatura? Olha só, precisamos lembrar que nós fomos comprados por alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Por isso precisamos administrar as coisas de Deus com amor, não de modo egoísta. Isso nós precisamos lembrar todos os dias, gente. Deus é o dono, nós somos os mordomos e pronto, acabou. Agora, gente, olha só, presta atenção aqui. Quando refletimos sobre mordomia, esse é um assunto muito sério, gente. Somos levados a raciocinar meramente em termos de bens materiais, gente, ou recursos naturais. Mas não é isso. A gente pensa só em bens tangíveis, algo que eu posso pegar, que eu posso tocar. Mas não é sobre isso somente. É preciso considerar como propriedade de Deus. Olha só, presta atenção. A vida humana e animal, o conhecimento, a revelação divina, o tempo, os dons, os talentos. Nós temos responsabilidade sobre isso, gente. Nós somos mordomos de Deus. Nós precisamos administrar de modo que agrade a Deus, não de modo egoísta. Sabe, eu estou falando aqui para vocês, mas primeiramente eu estudei essa lição para mim, para que Deus me ajude a colocar em prática, sabe, essa parte de mordomia, que às vezes a gente só pensa ali no dinheiro, nos bens tangíveis. Não é só sobre isso, gente. Gente, quando conseguimos assimilar a verdadeira dimensão dessa realidade, começamos a nos comportar de maneira diferente. Começamos a nos preocupar com as coisas de Deus. Como é que Deus quer que nós administremos os seus bens? E isso é muito sério. Nós somos mordomos, administradores de Deus. Não é sobre nós, mas é sobre Ele. Tem uma parte aqui que eu queria ler com vocês, está na parte de quinta-feira, lá no último parágrafo. Parábolas de Jesus, página 205, diz o seguinte, ó: o dinheiro é de grande valor porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento e roupa para quem precisa. É proteção para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor que a areia, a não ser que o empreguemos para prover às necessidades da vida, para a bênção de outros e para o desenvolvimento da obra de Cristo. Eu tenho uma pergunta aqui para finalizar. Onde está o seu coração? E aí, bora praticar? Olha só, eu vou listar algumas bênçãos aqui e depois eu quero que você faça uma lista aí, pega a caneta e papel e escreva. Eu sou grata a Deus pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos, pela oportunidade de estar falando com você agora, pelos meus órgãos que estão funcionando, graças a Deus, perfeitamente.
Agradeço pela comida que Deus me dá todo dia. Agradeço por ter um lar. Agradeço por ter uma cama. Agradeço por ter roupas para vestir. São muitas e muitas bênçãos. Agora, para você praticar aí, coloque aí no papel quais bênçãos Deus tem derramado sobre sua vida, meu filho. Também agradeço pelo trabalho, né? Graças a Deus. Olha só, agradeça a Deus aí, anota aí e veja o quanto você é abençoado. Então, por que não administrar as coisas de Deus com amor, de modo que agrade a Ele? Por quê? Bora praticar? Dica de leitura da Mel. Dica de leitura de hoje. Eu sei que tem gente aí que já tem dias que não leu a Bíblia e a lição. Então, se você está ouvindo esse vídeo, leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia e estude a lição também. Então, essa vai ser a dica de leitura e é uma dica maravilhosa que vai te aproximar de Deus. Aproveitando aqui, eu quero mandar um abraço. Primeiro abraço do ano vai para duas pessoas que assim são base no meu ministério, Anne e Christian. Muito obrigada, que Deus abençoe muito vocês. Tchau! O seu like. Depois do like é o quê? Se inscreva nesse canal. Vê aí também. Eu já errei aqui, meu Deus. Tá, 3, 2, 1. Para. Gente, quando conseguimos o quê? Como é que é? Gente, quando começamos... Não.